Olá pessoal, boa noite. Então, tô aqui para falar um pouquinho sobre o vídeo que eu mandei para vocês. A profissional ali, psicóloga, né, ela fala sobre a questão da OMS colocar no DSM-5 já reconhecer a dependência em jogos eletrônicos como um transtorno. E esse reconhecimento foi super importante justamente para se ter um diagnóstico, uma caracterização dos principais sintomas do vício, né, da dependência, para que possa também ser debatido, para se dar voz a essas pessoas, é claro, porque é super importante isso ser reconhecido, para que assim as pessoas tenham voz e entendam principalmente que isso de alguma forma tem um risco para a sua vida social, física e assim por diante, profissional inclusive também, e assim por diante. Então, esse reconhecimento da OMS é super importante e necessário. Esse vídeo já faz aí uns 2 anos e muito interessante porque ele acaba embasando e fazendo sentido com o texto, o artigo que eu proponho hoje para vocês, né? Que foi proposto hoje para vocês, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, eu quis colocar justamente esse vídeo por essa relação, por esses pontos que vocês podem ver durante as aulas que eles têm um com o outro. E é isso, aquilo que eu queria pontuar sobre o vídeo e que eu queria deixar falado aqui sobre ele. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Isabelle, tá falando com vocês. Estou gravando mais um vídeo como nossa aula, né? No caso, mais um e o último também das nossas aulas. Este vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o último artigo que iremos trazer para vocês, que é o artigo Dependência de Internet e de Jogos Eletrônicos, uma revisão. Esse artigo, em comparação aos outros, ele é um pouco mais antigo e a intenção de trazer este artigo é para que vocês tenham uma noção de como a dependência e o vício em jogos eletrônicos eram vistos há 12 anos atrás. Este artigo é um artigo de 2008, ou seja, já fazem 12 anos que ele foi publicado. A OMS ainda não tinha reconhecido dependência de jogos eletrônicos como um transtorno. Então, esse artigo ele vai ter uma visão um pouco diferente dos artigos que nós já vimos anteriormente aqui. Autores. Esse artigo foi escrito por Cristiano Nabuco de Abreu, Rafael Gomes Garan, Dora Sampaio Goz, Daniel Tarnaim Spritzer. Foi escrito em 2008. Ele foi escrito para um programa de pós-graduação em Ciências Médicas, Psiquiatria, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Brasil. A introdução desse livro, ele nos traz alguns pontos ali interessantes. Com o grande avanço tecnológico das últimas décadas, a internet e os jogos eletrônicos tornaram-se cada vez mais populares, algo que nós já debatemos anteriormente na nossa aula, né? Os usuários de internet não incidem em uma faixa etária ou segmento mais específico, sendo esta utilizada amplamente por pessoas de todas as idades e todos os estratos socioeconômicos no mundo todo. Ou seja, a internet ela é usada ela não é usada somente por adolescentes ou só por adultos, ela é usada por todas as faixas etárias e também atinge qualquer poder socioeconômico, né, por assim dizer, e ela está aí no mundo inteiro. Os jogos eletrônicos, né, eles ficam mais focados nas crianças e nos adolescentes. Algo que traz nesse texto, tá, essa diferença dos jogos eletrônicos da internet. Porém, na nossa aula nós vamos focar mais nos jogos eletrônicos. Muitos estudos relacionam o uso de jogos eletrônicos com a maior facilidade de aprendizado,
o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, a melhora na capacidade de orientação espacial e a facilitação da socialização. Ou seja, o uso dos jogos eletrônicos de forma moderada e regulada, ela pode ser até benéfica, porque ela pode ajudar no aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, né? Também nós podemos ver. A internet, além de favorecer a comunicação e a busca de informações, é uma importante ferramenta de contato social. Ou seja, a internet ela favorece aí uma grande gama, né, de busca de informações, muitas informações mesmo ela nos oferece, e comunicação também. É através da internet que estamos logados sempre no Instagram, Facebook, WhatsApp principalmente, entre várias outras mídias sociais, dos quais nos possibilita ter um contato social. No entanto, juntamente com o aumento na popularidade do uso da rede mundial e dos jogos eletrônicos, surgiram relatos na imprensa leiga e na literatura científica de indivíduos que estariam dependentes da realidade virtual, da internet e dos jogos eletrônicos, sendo uma das queixas frequentes em consultórios psiquiátricos por parte de pacientes mais velhos ou mesmo de pais preocupados. Como podemos ver nesse pequeno trecho do texto, aí estavam começando os estudos, era algo não muito aprofundado, não muito falado ainda na época sobre essa dependência dos jogos eletrônicos e até mesmo da internet. O objetivo deste artigo, o objetivo do trabalho é fazer uma revisão sistemática da literatura a respeito de estudos que procurem caracterizar a dependência de internet e jogos eletrônicos, bem como eventuais informações, aspectos epidemiológicos, características clínicas, tratamentos, etc., que auxiliem na compreensão e na elaboração de novos critérios diagnósticos. Ou seja, o objetivo é realmente conhecer, caracterizar a dependência da internet e dos jogos eletrônicos. Obter mais informações sobre essa possível dependência dos jogos e da internet. O método. Para investigar a dependência de jogos eletrônicos, foi realizada uma busca computadorizada, ou seja, eles fizeram uma busca com base em leitura pelo computador, computadorizado. Foi tudo computadorizado. Como não existe um consenso quanto ao nome desse possível transtorno e seus critérios diagnósticos, optou-se por fazer, em um primeiro momento, uma busca abrangente, mais sensível do que específica, na tentativa de incluir todos os estudos relacionados ao tema. Ou seja, não foi uma busca específica apenas em jogos eletrônicos, apenas na internet. Eles buscaram todo e qualquer artigo que tivesse algo relacionado a esse tema. Os abstracts de todas as citações encontradas foram revisados, sendo selecionados para essa revisão os artigos que avaliaram de maneira estruturada os aspectos epidemiológicos, características clínicas, comorbidades psiquiátricas e marcadores biológicos relacionados ao uso problemático de jogos eletrônicos. Além disso, os autores também buscaram referências adicionais citadas nos artigos originais, resultantes da busca mencionada acima, totalizando 19 artigos. Então, depois de todo esse processo de busca, eles selecionaram 19 artigos para embasamento deste artigo, né? As definições. Não há consenso entre os pesquisadores quanto à melhor maneira de se referir à parcela de indivíduos que apresentam intenso envolvimento com jogos de videogame e de computador ou internet e desenvolvem prejuízo significativo decorrente dessa relação. Uso excessivo, uso compulsivo, uso problemático, autoenvolvimento e dependência de jogos eletrônicos são os termos mais comumente encontrados, sendo este último o mais utilizado, tanto na imprensa leiga como na literatura científica. Ou seja, isso continuou até hoje, né? Desde 2008 tá aí
o termo mais usado, dependência de jogos, e é hoje o termo que nós utilizamos também para esse transtorno, que hoje é reconhecido pela OMS como um transtorno. Definições. A maioria das pesquisas quantitativas estuda esse fenômeno por meio de instrumentos adaptados aos critérios diagnósticos de transtornos por uso de substâncias, ou mais frequentemente dos critérios de JP, que seria o jogo patológico, utilizados pela Academia Americana de Psiquiatria, geralmente através da troca da palavra apostar por jogar. Ou seja, este artigo já é tão antigo que ele, para conseguir encontrar algo relacionado ao vício, que estivesse mais relacionado ao vício em jogos eletrônicos, ele optou pela relação entre o vício em jogos eletrônicos com os vícios de jogo patológico, que é os jogos de azar, e também ao uso de substâncias, no caso. Da mesma maneira, os critérios de Brown para dependências comportamentais foram também adaptados para investigar os chamados vícios tecnológicos, nos quais estão presentes 6 características centrais comuns às dependências. Ou seja, o próximo quadro que eu vou mostrar para vocês não seria exatamente sobre os vícios tecnológicos, mas sim esse quadro foi adaptado para a dependência tecnológica, mas ele não era sobre a dependência de jogos eletrônicos especificamente, mas sim dependências comportamentais. Essa é a tabela. Características centrais do uso excessivo de jogos eletrônicos. Primeiro, saliência. Quando o jogo se torna a atividade mais importante da vida do indivíduo. Falamos disso na outra aula, eu falei com vocês. Dominando seus pensamentos e comportamentos. Modificação de humor, euforia, experiência subjetiva de prazer, euforia ou mesmo alívio da ansiedade relatada pelo jogador. Tolerância. Necessidade de jogar por períodos cada vez maiores para atingir a mesma modificação de humor. Abstinência, estados emocionais e físicos desconfortáveis quando ocorre descontinuação ou redução súbita do jogo, intencional ou forçado. Conflito. Pode ser entre o jogador e as pessoas próximas, conflito com outras atividades ou mesmo do indivíduo com ele mesmo, relacionado ao fato de estar jogando excessivamente. E sexto, uma recaída ou restabelecimento, tendência de retornar rapidamente ao padrão anterior de jogo excessivo após períodos de abstinência ou controle. Ou seja, neste quadrinho aqui, nós temos um item a mais daqueles que eu passei na aula anterior para vocês, que foi a aula 2. Aula 2 que eu passei para vocês, que falava sobre essas 3 características aqui, essas 5 características aqui, que é a saliência, modificação, tolerância, abstinência e o conflito, mas não mencionava a recaída ou restabelecimento. Continuando com as definições, Charlton e Darford chamaram de autoenvolvimento o padrão de um uso daqueles indivíduos que passam muito tempo do dia jogando e apresentam muitos critérios periféricos de dependência, ou seja, aqueles chamados de autoenvolvimento são aquelas pessoas que jogam muitos e apresentam muitos critérios de dependência. Porém, não apresentam os critérios centrais nem prejuízo significativo decorrente dessa atividade. Ou seja, apesar de jogarem muito e de terem muitos critérios dessa dependência, elas não apresentam aquelas características centrais principais que seriam o prejuízo significativo na vida pessoal dessa pessoa, né? Profissional, pessoal, enfim. Os verdadeiros dependentes, na visão desses pesquisadores, além de compartilharem o tempo excessivo e os critérios periféricos com o grupo de alto envolvimento, apresentam com frequência significativamente maiores critérios centrais e o prejuízo marcado em várias áreas da vida diária. Ou seja, aí está. Na aula 3,
Isso foi na aula 3, me desculpem. Na aula 3 eu falei para vocês sobre aqueles cinco características mostradas nessa tabelinha aqui. E ele devia apresentar todas as cinco, ou a maioria das cinco características, para ser considerado um dependente. É algo que está falando basicamente aqui nesse trecho. Para Charlton e Danforth, é considerado que para ser considerado, né, no caso, um dependente, ele não deve apenas apresentar algumas características ali, mas sim a maioria as características centrais, as principais características de um dependente. E, é claro, apresentar também um prejuízo significativo nas várias áreas da vida diária dessa pessoa. Definições. Outros autores ainda sugerem que a dependência ocorre em função do tempo despendido nas atividades de jogos eletrônicos, baseando-se na teoria da substituição de atividades sociais, segundo a qual o indivíduo que se envolve durante muitas horas por dia em uma determinada atividade acaba por negligenciar outras atividades importantes, como estudar, conviver com amigos e familiares, praticar esportes, dormir e etc. Algo que também mencionamos na aula anterior, que basicamente a pessoa deixa de viver a rotina que ela tinha antes de se tornar dependente, e ela fica focada, né, e busca apenas os jogos. E toda a sua rotina, a sua convivência social que tinha antes, acaba por ficar de fora. Até mesmo o sono, não é mesmo? Uma visão dos autores desta revisão sobre o problema, ou seja, já é do artigo aqui os autores, com bastante aplicabilidade clínica, define o uso problemático de jogos eletrônicos no momento em que o indivíduo apresenta algum tipo de prejuízo significativo em sua vida, decorrente de seu envolvimento com jogos. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa apresentar algum prejuízo na sua vida, ou seja, profissional, social, ou de lazer, não importa. Seja lá como for, ou física, né? Isso vai ser algo preocupante e considerado decorrente do envolvimento com jogos. Esse enfoque, embora não tente explicar o mecanismo subjacente ao uso problemático, considera que o tempo gasto no jogo é apenas uma medida indireta do problema, de modo semelhante ao dinheiro gasto em apostas quando se pensa em jogo patológico. Ou seja, o tempo gasto no jogo é apenas um pontinho no oceano, né? É apenas uma pequena parte de todo o prejuízo e de tudo que despende ali para essa dependência, no caso. Assim como o dinheiro, né, nas apostas do jogo patológico. Outra vantagem, né, no caso dessa diferença entre o jogo patológico e o jogo eletrônico, que no jogo eletrônico há uma permissão mais ao clínico maior, permite ao clínico maior liberdade na hora de formular uma compreensão diagnóstica e planos terapêuticos particulares para cada paciente. Ou seja, é possível ter uma compreensão melhor diagnóstica e também dessa forma consiga um plano terapêutico particular, individualizado para cada indivíduo. Um corpo cada vez mais consistente de evidências indica que alguns aspectos negativos dos jogos eletrônicos podem não estar necessariamente ligados à presença de um comportamento que produza dependência. Ou seja, nem sempre a dependência do jogo eletrônico vai vir de alguma comorbidade, por exemplo, um TDAH, obesidade, como está ali nos exemplos, agressividade, desencadeamento de crises convulsivas e etc.
Assim como pode ser que o jogo nem seja desenvolvido a partir dessas características, também pode ser que esses comportamentos, né, características não, assim como o jogo não pode ser que ele não seja desenvolvido a partir desses comportamentos, pode ser também que a partir do comportamento do jogo, da dependência do jogo eletrônico, que não seja desenvolvida estes comportamentos aqui. Epidemiologia. Dos 757 artigos encontrados, apenas 10 estudos avaliaram o uso problemático de jogos eletrônicos através de instrumentos diagnósticos estruturados. Ou seja, dos 757 artigos, apenas 10 eles encontraram o uso problemático dos jogos eletrônicos. E 7 desses 10 artigos definiram ponto de corte na tentativa de categorizar os indivíduos como usuários problemáticos de jogos eletrônicos e assim investigar sua prevalência e características clínicas, sendo que 9 estudos investigaram esse comportamento em adolescentes. Ou seja, dos 10, 7 tentaram categorizar esses indivíduos como usuários problemáticos. E 2 estudos encontraram associação entre dependência e sexo masculino, enquanto outros 2 não identificaram a diferença entre gêneros. Enquanto 2 artigos desses 10 encontraram uma diferença aí na dependência entre os gêneros, 2 não viram diferença nenhuma na dependência enquanto ao gênero. Epidemiologia. 6 estudos mostraram que o tempo de uso de jogos eletrônicos estava associado a maiores scores. 6 estudos mostraram que o tempo de uso de jogos eletrônicos estava associado a maiores scores de dependência ou uso problemático. Ou seja, as pessoas discorriam de muito tempo das suas vidas para o jogo, que isso poderia estar associado à dependência ou a um uso problemático da tecnologia dos jogos eletrônicos. Outras características também apontadas pelas pesquisas foram deixar de realizar tarefas escolares, deixar de brincar com amigos, dificuldade para interromper o uso, inquietação por não poder jogar, baixa autoestima e menor satisfação com a vida diária. Ou seja, mais algumas dessas características aí, que também nós havíamos apontado na outra aula. Comorbidades. Com relação ao uso de jogos eletrônicos, a maioria dos relatos de casos envolvendo jovens e adultos com uso problemático também sugere a presença de transtornos psiquiátricos, transtornos do humor, ansiedade social, TDAH, transtornos de personalidade do agrupamento A, de maneira primária ou secundária. Em nossa busca, identificamos 5 estudos que avaliam a associação entre o uso problemático de jogos eletrônicos e outros transtornos psiquiátricos. Ou seja, eles identificaram aí alguns artigos, alguns estudos que relacionavam e associavam o vício, a dependência dos jogos eletrônicos a outros transtornos. Alguns deles, como os listados ali em cima, transtornos do humor, ansiedade social, TDAH e assim diante. Comorbidades. Wood também investiga a associação entre jogos de azar e uso de jogos eletrônicos em 996 estudantes canadenses entre 10 e 17 anos de idade. Utilizando a mesma definição de jogadores frequentes de Gupta e Dervinski, eles identificaram que estes tinham mais chances de preencher critérios para jogo patológico do que os jogadores não frequentes. Não foi encontrada associação entre jogar frequentemente e o uso de tabaco, álcool e outras drogas. Enquanto 67,6% dos adolescentes classificados como jogadores patológicos apresentavam scores altos de impulsividade, essa associação foi encontrada em apenas 33% de jogadores frequentes de jogos eletrônicos. Ou seja, em relação aos jogos patológicos e aos jogos eletrônicos, o nível de impulsividade é encontrado bem menos, né? No caso, está bem menor naqueles que jogam frequentemente os jogos eletrônicos, quanto aos que jogam
jogos patológicos, né, no caso. Em um estudo de base populacional na Noruega, observaram que jovens que apostavam dinheiro em jogos de azar com frequência igual ou maior a uma vez por semana tinham maior prevalência de dependência a jogos eletrônicos. Ou seja, pessoas que também tinham essa dependência dos jogos patológicos teriam uma probabilidade maior, um score maior de uma prevalência nessa dependência aos jogos eletrônicos também. Em Taiwan, em 174 estudantes universitários apresentaram que o tempo despendido em jogos eletrônicos era inversamente proporcional à qualidade dos relacionamentos interpessoais. Ou seja, o tempo que eles davam aos jogos eletrônicos era contrário ao tempo, né, em proporção ao tempo que eles despendiam aos seus relacionamentos interpessoais. E diretamente proporcional aos sintomas de ansiedade social. Ou seja, enquanto que era contrário à proporção ao seu relacionamento interpessoal, ele já tinha aí uma proporção aos sintomas de ansiedade social. Durante uma avaliação à associação entre TDAH e uso problemático de jogos eletrônicos e de computador em 72 adolescentes americanos entre 12 e 16 anos de idade, foi possível observar que a associação significativa entre jogar videogame ou computador por mais de 1 hora por dia e gênero masculino, maiores scores no IAS e sintomas mais frequentes e intensos de desatenção e TDAH na CPRS. SIAS YIAS e CPRS são alguns testes, tá? E nesses testes foram apontado que o sexo masculino ficava mais tempo, né, vinculado ali ao jogo eletrônico, ao videogame, e também foi apontado um outro que esses sintomas eles são mais frequentes e intensos de desatenção e TDAH. Ou seja, essas pessoas que têm TDAH, desatenção, têm mais probabilidade e permanecem mais frequentemente nos jogos eletrônicos ou videogame. Foi observada a associação a sintomas de hiperatividade e transtornos de oposição e desafio. Coop estudaram a liberação de dopamina decorrente de jogos eletrônicos através da tomografia de emissão de positrons em 8 voluntários do sexo masculino. A dopamina, né, hormônio aí responsável pela felicidade. Foi demonstrado que a concentração de dopamina, DA, extracelular no núcleo accumbens estava 2 vezes mais alta após a atividade de jogo. Esse aumento era diretamente proporcional ao desempenho no jogo e comparável em intensidade à liberação de dopamina após a ingestão de anfetaminas. Ou seja, a liberação de dopamina, aquele hormônio responsável pela nossa felicidade e bom humor, ele pode ser comparado à ingestão de anfetaminas quando depois dessa pessoa jogar. Então, a liberação vai ser próxima, a quantidade dessa liberação do hormônio vai ser próxima à quantidade de quando uma pessoa ingere anfetamina, né? A droga em si. Este é o primeiro estudo que sugere o potencial de dependência dos jogos eletrônicos a partir de achados de neuroimagem. Ou seja, faz um bom tempo mesmo o artigo. Um dos primeiros artigos que foi possível, que sugere o potencial da dependência eletrônica, dos jogos eletrônicos, a partir da neuroimagem, a partir dessa avaliação neurológica, né? A partir da liberação dos nossos hormônios, da dopamina. Conclusão. Em relação à dependência de jogos eletrônicos, os achados dos estudos de neuroimagem e
eletrofisiologia, embora bastante preliminares, sugerem uma possível base neurobiológica comum relacionada ao sistema mesolímbico, reforçando a hipótese de que o uso excessivo de jogos eletrônicos pode ser um transtorno psiquiátrico da linha das dependências, e hoje é considerado. Temos até no nosso DSM-5 aí algumas características para diagnóstico e também uns métodos para tratamento. Mas pesquisas sobre a dependência em jogos eletrônicos devem ser realizadas para que se possa compreender melhor suas características clínicas, seus fatores de risco e proteção, sua relação com outros transtornos mentais e as bases neurobiológicas associadas a este comportamento. Desta forma, será possível formular diagnósticos mais criteriosos e planejar tratamentos efetivos e individualizados para nossos pacientes. Neste artigo, ele não apresenta tratamentos para a dependência de jogos eletrônicos. Ele apresenta alguns tratamentos para o vício em internet, mas para os jogos eletrônicos não apresenta nenhum tipo de tratamento. Justamente por falta desse estudo na época. Hoje nós já sabemos que tem bem mais estudos sobre o tema, porém eu creio que ainda precisamos de mais. Eu acho que toda a área, né, da ciência é algo que se necessita cada vez mais de estudo. E eu trouxe os tratamentos, eu coloquei aqui, tratamentos hoje, ou seja, os tratamentos que nós conhecemos hoje, que temos hoje. Eu trouxe a psicoterapia, no caso, né, eu coloquei a psicoterapia, principalmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, pois ela é a mais utilizada, que geralmente pais ou até mesmo os adolescentes ou crianças que estão viciados, o próprio indivíduo que está viciado, opta. Ou seja, esse tratamento, ele vai ajudar o paciente a entender os aspectos de sua dependência e, a partir disso, vai criar condições para desenvolver formas de se relacionar socialmente longe do ambiente dos jogos eletrônicos. Ou seja, o ponto-chave dessa psicoterapia é encontrar o aspecto da sua dependência, né? E depois, a partir disso, que se vai desenvolver as formas para que essa pessoa encontre uma forma de se relacionar, né, fora desse ambiente dos jogos eletrônicos. E, fim, terminamos por aqui nossa aula. Já falei um pouquinho sobre o vídeo para vocês, deixado o link aí para vocês também darem uma olhada. Um vídeo bem curtinho, mas muito útil também. Então, muito obrigada por nos assistirem até o final. Essa é a nossa última aula. Espero que tenham absorvido e aprendido com a gente. Foi feito com o melhor que nós tínhamos e o melhor que podemos oferecer. Agradeço por tudo e é isso. Até outras oportunidades.